Juízes capítulo 2, palavra de Deus para nós nesta manhã. O anjo do Senhor foi de Gilgal a Boquim e disse: Eu tirei vocês do Egito e os trouxe à terra que sob juramento havia prometido aos pais, e disse: Nunca invalidarei a minha aliança com vocês. Quanto a vocês, não façam nenhuma aliança com os moradores desta terra, pelo contrário, derrubem os seus altares. No entanto, vocês não obedeceram à minha voz. O que é isso que vocês fizeram? Por isso também eu disse: não expulsarei estes povos da presença de vocês. Pelo contrário, eles serão seus adversários. Os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar essas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Por isso aquele lugar foi chamado de Boquim, e ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Depois que Josué despediu o povo, os filhos de Israel se foram, cada um à sua herança, para possuírem a terra. O povo serviu o Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras que o Senhor tinha feito por Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado em sua própria herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo os Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira, porque deixaram o Senhor e serviram Baal e Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de ladrões que os despojavam do que possuíam. Ele os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir a eles. Por onde quer que fossem, a mão do Senhor estava contra eles para seu mal, como o Senhor lhes havia dito e como lhes havia jurado, e estavam em grande aperto. Então o Senhor suscitou juízes que os livraram das mãos dos que os atacavam e roubavam. Mas eles não obedeceram aos seus juízes, pelo contrário, se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência aos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor estava com o juiz e os livrava das mãos dos inimigos todos os dias daquele juiz, porque o Senhor se compadecia deles antes dos seus gemidos, por causa dos que os afligiam e oprimiam. Mas quando o juiz morria, eles voltavam a viver como antes, e se tornavam piores do que os seus pais, seguindo outros deuses, servindo-os e adorando-os, não abandonavam nenhuma das suas práticas, nem a sua obstinação. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele disse: porque este povo transgrediu a minha aliança que eu havia ordenado a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, também eu não expulsarei mais de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Por meio delas vou pôr Israel à prova, para ver se o povo guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim o Senhor deixou que aquelas nações ficassem, e não as expulsou logo, nem as entregou nas mãos de Josué. Capítulo 1 de Juízes, a gente viu que Deus, ele respondeu à oração de Israel, trazendo direção. Nós vimos no capítulo 1 que Deus deu uma direção específica quando eles oraram. Agora no capítulo 2, Deus também começa trazendo uma resposta, mas a resposta de Deus aqui não é uma direção, é uma correção. Deus fala conosco, irmãos, trazendo direção, mas também trazendo correção, advertências. E o capítulo 2, irmãos, é como se fosse um resumo daquilo que o livro de Juízes vai nos mostrar.
tempo dos juízes foi um tempo de muita apostasia da nação de Israel. As pessoas estavam vivendo como queriam, não havia uma liderança centralizada, e quando não há liderança, o que há é a anarquia, cada um faz o que ele quer. E a Bíblia diz que no final dos tempos vai se multiplicar a iniquidade, e essa palavra, naquele contexto de Mateus 24, significa ausência de lei. As pessoas não querem mais se submeter a nenhum tipo de liderança, nenhum tipo de regra, elas querem fazer o que dá vontade. E Juízes capítulo 2 nos mostra por que os inimigos de Israel saquearam, roubaram, oprimiram, afligiram a nação de Israel nesse tempo. O capítulo 2 nos mostra, foi porque o povo de Deus estava vivendo uma vida fora da vontade de Deus. Vamos ver o que o Senhor fala no capítulo 2 de Juízes. Primeiro, Deus mostra para Israel de onde Deus os tirou. Olha que interessante no versículo 1, o anjo do Senhor, ele diz: eu tirei vocês do Egito, eu tirei vocês do Egito. Irmãos, quem nos tirou do mundo foi o Senhor. Ele nos tirou do pecado que dominava a nossa vida, que nos condenava. Ele nos tirou da vida sem propósito. Nós que temos Jesus, nós que temos a Cristo, nós fomos libertados deste mundo, libertos do domínio do pecado, não da presença que a gente precisa sempre lutar, que o pecado tenta impor sobre nós, mas o Senhor nos libertou de uma vida aprisionada a Satanás, aprisionada aos prazeres deste mundo. Deus quer nos lembrar que Ele já nos tirou do Egito. Porém, o Senhor também mostra para Israel que não apenas Ele nos tirou do Egito, Ele também nos trouxe à terra que Ele havia prometido. O versículo 1 diz isso. O Senhor está dizendo o seguinte: você chegou até aqui porque eu te sustentei, eu te abençoei, eu te dei promessas, eu cumpri propósitos. Quantas coisas que o Senhor tem feito na nossa vida, se nós somos do Senhor. Nós temos visto a fidelidade de Deus na nossa história, o cuidado de Deus. Nós temos visto quantas coisas que o Senhor tem feito na nossa vida. Deus aqui está renovando a memória de Israel, dizendo: eu tirei vocês de um lugar e eu trouxe vocês para outro. Eu fiz coisas preciosas na vida de vocês, fui eu quem fiz, não foi o acaso, não foi a força de vocês, foi eu quem fiz. Irmãos, às vezes quando Deus tem que nos lembrar que tudo que nós temos e somos é pela graça dEle. Talvez você não tenha tudo o que você desejou, mas quantas coisas que você não imaginava e Deus te deu, quantos presentes. Nós precisamos nos lembrar disso. Agora, Deus também mostra para Israel que a palavra de Deus tinha sido dada a eles, mas eles não estavam obedecendo a esta aliança. No versículo número 1, o Senhor diz o seguinte: eu nunca vou invalidar a minha aliança. Agora no versículo 2 há uma advertência. O Senhor diz: quanto a vocês, não façam aliança com os moradores dessa terra, derrubem os seus altares. No entanto, vocês não obedeceram a minha voz. O Senhor aqui, amado, não está debaixo de uma ira terrível, sendo duro com o seu povo. Às vezes a gente acha que a advertência do Senhor, a correção do Senhor, é a manifestação da ira dele. Não, amado, é a manifestação do amor dele, é a manifestação da paternidade dele. Deus aqui está como um pai que ama, dizendo: vocês não estão obedecendo a minha voz, vocês não estão fazendo a minha vontade, e por isso os inimigos estão oprimindo vocês, saqueando vocês, roubando vocês. Essa é a expressão que nós vamos ver no livro de Juízes. A apostasia nos leva, irmãos, a perder coisas que Deus nos deu, a ser roubados na nossa fé, na nossa pureza, na nossa maturidade. Roubados, literalmente. Como o apóstolo Pedro diz, Satanás, ele anda ao derredor procurando alguém para tragar, para saquear. E aqui o Senhor diz isso para ele, para Israel, no versículo de número 4, ou melhor, no versículo 3 primeiro, o Senhor diz que
Por isso também eu disse: não expulsarei esses povos da presença de vocês, pelo contrário, eles serão adversários, os deuses deles serão uma armadilha para vocês. A ordem de Deus para Israel foi: destrua tudo o que é do inimigo, derrube todo o altar que é para outros deuses. Talvez hoje você olhe para isso e diga: graças a Deus eu não tenho nenhuma imagem de escultura, porque eu sei que Deus reprova isso, mas altares podem estar no nosso coração. Nós podemos estar adorando, idolatrando pessoas, coisas, inclusive bênçãos. Irmãos, a ordem de Deus é: derrube todo o altar do teu coração. Batalha espiritual é uma batalha de altares. Nós precisamos ter um altar só no nosso coração, que o Senhor Jesus é adorado, honrado, glorificado. Somente Ele deve ser glorificado em nossas vidas. Nossa motivação deve ser sempre agradar a Deus em tudo, no nosso trabalho, na motivação de casar, de ter filhos, até mesmo o nosso lazer. Tudo devemos fazer para a glória de Deus. O Senhor está falando com Israel: vocês estão se afastando de mim, eu tirei vocês do Egito, eu coloquei vocês nessa terra, mas na terra da promessa vocês estão se perdendo. Quantas pessoas que Deus libertou, concedeu tantas bênçãos, concedeu uma família, concedeu um ministério, mas quando começam a desfrutar desta terra prometida, eles desobedecem à voz de Deus e começam a se comprometer com o mundo. O Senhor diz: não se envolva com os povos cananeus, porque os deuses dele, ou seja, a influência espiritual que está sobre eles, vai contaminar vocês, vai destruir vocês. É uma revelação tremenda, irmãos. E aí o Senhor vai mostrar que Deus, Ele vai permitir que os inimigos nos oprimam, se nós dermos lugar ao pecado. Então, quando a gente olha para Juízes, a gente vai perceber que a ação dos inimigos contra Israel é como se fosse um termômetro espiritual da fidelidade de Israel para com Deus. Ou seja, quando Israel é infiel, os inimigos prevalecem. Quando Israel obedece, se quebranta, se arrepende, o Senhor dá vitória contra os inimigos. A vitória contra o inimigo vem por uma vida de obediência. Uma vida de obediência. Irmãos, tudo que nós temos é pela graça de Deus. Mas na vida existem leis espirituais que nós precisamos realmente responder a elas com obediência. Algumas coisas que nós podemos destacar aqui no capítulo 2. Qual foi a resposta de Israel diante da advertência do Senhor? Irmãos, quando Deus nos adverte, corrige como filhos, a nossa resposta é que vai determinar a nossa vitória ou não. Ou seja, não basta você saber que Deus está te corrigindo, falando com você, é importante como nós respondemos. Como que Israel respondeu à correção de Deus? Juízes capítulo 2, versículo número 4. Quando o anjo do Senhor acabou de falar estas palavras, todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Em primeiro lugar, eles respondem com um quebrantamento inicial. Há um quebrantamento inicial. Isso é muito importante. Quando Deus fala com a gente, a nossa primeira atitude deveria ser de quebrantamento, de pedir a Deus realmente perdão, se arrepender. E não peça apenas perdão, peça a Deus que aprofunde o seu arrependimento. Porque arrependimento, ele tem níveis. Nós podemos ficar tristes porque fizemos algo errado. Isto é bom, mas é só o começo. Nós precisamos pedir ao Senhor que mostre a raiz do nosso coração que nos levou àquela atitude. Porque o Senhor, Ele trata com as raízes do coração. O Evangelho é o machado do Espírito Santo que vai na raiz das árvores. Ou seja, eu posso ter ficado triste porque eu falei algo que feriu alguém. Eu posso ficar triste porque a pessoa ficou triste. Mas se eu buscar ao Senhor para que Ele aprofunde esse quebrantamento, o Senhor pode mostrar que eu não só falei isso e entristeci aquela pessoa. Deus pode mostrar que o meu coração tem estado cheio de coisas negativas e ruins, que tem me levado a falar coisas que tem ferido a muito mais pessoas que eu nem percebo, que tem entristecido o coração de Deus. E Deus, então, através daquele arrependimento inicial, Ele vai tratar com o meu coração, com a minha natureza, com a minha identidade, e isso vai me levando a realmente
ser lapidado para parecer mais com o Senhor Jesus, porque, irmãos, a obra de Deus na nossa vida é nos moldar dia a dia para que a gente se pareça com Jesus. Então, há um arrependimento inicial, não há? Mas olha o que há mais no capítulo 2, Deus mostra também que havia e sempre haverá um remanescente fiel. Versículo 6, depois que Josué despediu o povo, os filhos de Israel, cada um foi para a sua herança. No versículo 7 diz, o povo serviu o Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram as grandes obras que o Senhor tinha feito por Israel. Você sabe o que o Senhor está mostrando aqui? Que enquanto Josué vivia, tinha também um remanescente que era fiel junto com ele. Deus tem um remanescente. Israel estava aqui no capítulo 2 de Juízes, já demonstrando desobediência, infidelidade, e Deus está mostrando aqui, olha, no tempo de Josué, tinha um remanescente ao lado dele. Irmãos, Deus sempre tem uma geração fiel dentro de cada geração. Nós precisamos desejar ser aqueles que vão ser esses remanescentes. Há algo mais que a gente percebe no capítulo 2 de Juízes. Deus mostra que tem uma geração que não conhece o Senhor. Versículo 10, toda aquela geração morreu e foi reunida aos seus pais, depois dela se levantou uma nova geração, não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Irmãos, você pode estar no meio de pessoas que conhecem a Deus, mas você não conhecer a Deus, e nem as obras de Deus. Nós precisamos ouvir o que outras gerações ouviram e fizeram, na presença de Deus. Nós precisamos ter experiências pessoais com Deus. Busque a tua experiência com Deus e ouça também os feitos de Deus na história, o que Deus está fazendo nesta hora e o que Deus já fez na história, porque nós somos uma geração herdeira de gerações que vieram antes da gente. A igreja, ela passa uma herança espiritual para a próxima geração. Agora, nós precisamos nos atentar para isso. Havia uma geração remanescente que conheceu as obras e os feitos do Senhor e conheceu o Senhor, mas agora havia uma geração que não conhecia o Senhor. Mais uma coisa que nós percebemos em Juízes 2 é que no meio do sofrimento que vinha sobre Israel por causa do pecado, Deus sempre levantou juízes como resposta ao arrependimento e ao clamor. Deus mostra isso claramente no versículo de número 16, o Senhor suscitou juízes que os livraram das mãos dos que atacavam e roubavam. Irmãos, aqui nessa introdução de Juízes, o que o Senhor está mostrando é como se fosse uma introdução realmente, como se fosse um sumário ou um índice daquilo que vai ser narrado em todo o livro. É que Deus levantava juízes quando o povo se arrependia e clamava. Quando nós nos arrependemos e clamamos, Deus vai derramar unção de fortalecimento sobre a nossa vida. Deus vai nos restaurando, Deus vai nos dando vitória contra o inimigo, Deus vai expulsando o inimigo do nosso território, ou seja, da influência dele na nossa vida. Nós sempre teremos batalhas e confrontos com o inimigo, mas amados, Deus não nos criou para ser oprimidos pelo inimigo. O Espírito do Senhor está sobre nós, Ele nos ungiu para pregar boas novas aos quebrantados e para libertar os cativos, libertar os oprimidos. Por que nós estamos libertando oprimidos pelo poder do Evangelho? Porque nós estamos libertos pelo poder do Evangelho. Então Deus levantava juízes em resposta a arrependimento e clamor. E em último lugar, irmãos, para a gente concluir aqui Juízes 2, a Bíblia mostra que o povo de Israel era inconstante por causa da sua rebelião. É isso que o Senhor está mostrando, que Deus levantava juízes por causa do clamor deles. Mas no versículo 19 diz, quando o juiz morria, eles voltavam a viver como antes e tornavam-se piores do que os seus pais, segundo a seus deuses, servindo a seus deuses e os adorando. Não abandonavam as suas práticas nem a sua obstinação. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Irmãos, é muito triste a gente ler a história de Juízes. Nós devemos ler sempre com o coração quebrantado, perguntando, Senhor, será que eu não estou assim? Deus está mostrando claramente que a inconstância de Israel era consequência da sua rebelião, e isso gerava opressão, gerava ação das trevas, gerava retaliação. Retaliação é quando você está lutando contra o inimigo, mas você tem coisas do inimigo na sua vida, no seu caráter.
tem obras do inimigo na sua vida. Jesus falou: aí vem Satanás, o príncipe deste mundo, e ele não tem nada em mim. Ele não tem nada em mim. Nós precisamos, amado, realmente aprender com a palavra de Deus, a conquistar a herança que o Senhor tem para nós, as promessas dele na terra, como falamos no capítulo 1, mas sabendo que a nossa aliança com Deus, ela deve ser uma aliança profunda, viva, santa, e não dar lugar ao inimigo, e não permitir que quando o Senhor nos liberta de males, quando o Senhor responde às orações, que nós não venhamos abaixar a guarda, que nós não venhamos a voltar a pecar, só porque Deus agora já nos deu aquela vitória. Quantas pessoas que só buscam a Deus, quando eles se veem debaixo de muita opressão, e aí quando Deus traz vitória e libertação, eles voltam a viver uma vida fora da vontade de Deus. Vamos orar? Pai, dê-nos sabedoria, dê-nos discernimento, e sobretudo nos dê quebrantamento, Pai. Gera em nós quebrantamento cada dia mais profundo, para que nós possamos te conhecer, conhecer as tuas obras, para que nós possamos conquistar as promessas, a herança que o Senhor tem para nós, e para que nós não venhamos a dar lugar ao inimigo, ser roubado, ser saqueado pelo inimigo, porque nós nos rebelamos contra ti. Que não haja nada do inimigo em nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor.